Legal que você clicou, isso é sinal que você tem interesse em algum desses produtos. Eu, no mínimo, está em dúvida, será que eu contrato? Ricardo Lemos no contrato? Talvez você pensou, deixa eu ver ele falar um pouquinho. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a palestra, o workshop e o treinamento das estratégias da venda inteligente. Então, você já sabe que elas estão baseadas aí no meu livro, O Vendedor Inteligente, que já está na 4ª edição. E vamos lá, vou começar ali falando sobre a palestra. A palestra eu realizo de 1h a 1h30, dependendo do seu evento. Normalmente em convenção de vendas, ou em situações onde tem uma equipe maior, em torno de 60, 80, 200, e não tem limite de pessoas. Já fiz essa palestra para mais de 1.500 pessoas. Nessa palestra eu abro contando a minha história quando eu era vendedor, que eu ia buscar produtos no Paraguai, e dessa história eu trago uma lição. E essa lição fica bem clara logo no início da palestra, que a gente precisa fazer valer a pena todo o nosso sacrifício, a gente precisa fazer gerar resultado todo o nosso esforço. E isso não acontece com frequência no mundo onde a gente vive, no mundo corporativo, no mundo das vendas. Depois começa a falar sobre se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, nossos resultados serão os... Não são os mesmos, serão os menores. E na palestra eu mostro e deixo muito claro por que vão ser os menores. Porque se o meu concorrente está fazendo coisa diferente, ele vai levar o meu cliente. E se ele leva o meu cliente, o meu resultado não continua o mesmo, o meu resultado diminui. Também a gente analisa alguns motivos por que não vendemos mais. Como, por exemplo, nós somos o principal obstáculo na venda, porque nós somos máquina de pensar o que não deveria. Então, nesse momento, o participante se identifica muito, porque eu cito situações do dia a dia que acontecia comigo, que acontece com meus alunos e, obviamente, acontece com quem está me ouvindo. Então, isso cria muita identificação. Feito isso, eu começo então a falar sobre as estratégias da venda inteligente. Então, a primeira grande estratégia é adaptar-se àquilo que não muda. Então, eu cito várias situações que não mudam e que a gente está lutando para que isso altere. E também falo para que a gente se adapte àquelas coisas que mudam sempre, como, por exemplo, comportamento dos clientes. Nessa palestra, eu também falo sobre a zona do anti-óbvio, ou seja, quais são aquelas situações que são óbvias que a gente já deveria ter feito e não fez ainda. E aí eu conto uma situação que eu passei, onde eu perdi um cliente muito bom, porque eu estava na zona do anti-óbvio, ou seja, eu deixei de fazer aquilo que era óbvio que eu já deveria ter feito. Nesse momento o pessoal fica com os olhos arregalados, então eu digo, então anota aí agora 3 coisas que você obviamente já deveria ter feito para não passar pela zona do anti-óbvio por onde eu passei. Sigo falando sobre outras estratégias, falo um pouquinho sobre ferramentas de vendas, sobre análise das nossas ferramentas de vendas, falo sobre os critérios das nossas escolhas, que se a gente não mudar a base da escolha, que é o critério. Se a gente não mudar o critério, a tendência das escolhas é continuar sendo as mesmas. E aí o resultado você já sabe. Também falo da importância de treinar. Então uma das estratégias da venda inteligente é treinar para transformar o difícil em fácil. E isso fica muito claro com um vídeo que eu apresento lá. Tem um momento onde eu falo da diferença entre o vendedor comandante de avião e o vendedor montanha-russa. Chamo o pessoal no palco, faço uma interação, falo também do vendedor elástico e do vendedor corda. E aí o pessoal se diverte porque eles começam a identificar quem é o vendedor corda e quem é o vendedor elástico. E só para você não ficar muito curioso, o vendedor elástico é aquele que tem mais elasticidade, é aquele cara que se adapta a diversas situações. Bom, mas para o final da palestra já começo um trabalho de motivação e estimular que o participante busque algo do que ele viu, do que ele ouviu, para colocar em prática, para alterar os seus resultados no dia a dia. Essa palestra então tem interação com o público, você já deve estar percebendo, a minha maneira de falar é mais descontraída, então o pessoal acaba gostando, acaba interagindo, acaba se soltando. Não é uma palestra que eu faço pula, senta, beijinho, abraço, levanta, mas
ela é uma palestra motivacional, agradável, e é motivacional pelo conteúdo que eu entrego, por fazer o participante refletir um pouco mais sobre ela. Essa é a palestra das estratégias da venda inteligente, transforme dificuldades em vendas. E no final desse vídeo você pode assistir alguns depoimentos de contratantes, de alunos, enfim, de pessoas que assistiram essa palestra, ok? Bom, agora falando especificamente sobre workshop. Ricardo, qual é a diferença da palestra para o workshop? O tempo e o conteúdo. Então, o workshop tem tudo que eu já falei até agora, porém eu faço esse workshop em um turno, mas normalmente de 3 a 4 horas com intervalo no meio. Então, esse workshop é a palestra um pouco mais detalhado. Nesse workshop eu consigo trabalhar os 8 tipos de clientes, que eu fiz uma pesquisa com diversos vendedores em 21 estados do país e descobri os tipos de clientes que mais incomodam um profissional de vendas, que entre eles, em primeiro lugar, está o mal educado, em segundo, o prepotente e arrogante, e aquele cliente que reclama do preço está lá em sexto, sétimo lugar. Mas falamos sobre esses tipos de clientes e nesse workshop tem interação, faço atividade em grupo, onde o grupo vai sentar e vai comentar e vai perguntar quais os motivos que não vendemos mais. E eles apresentam, e depois que eles apresentam eu digo, ok, mas os motivos que estão lá fora a gente não tem como alterar. A gente vai trabalhar aqui dentro aquele motivo que está me olhando agora, que é você. Vamos trabalhar os seus motivos, né? Então também fazemos uma autoavaliação e também fazemos um plano de ação. A cada assunto que a gente trabalha, ele vai lá na sua apostila ou no seu material e escreve o que devo parar de fazer, o que devo começar a fazer. E ao final do encontro ele sai com o seu plano de ação sob o ponto de vista dele. Essa é a diferença da palestra. O workshop ele tem mais horas, mas ele já tem um pouquinho de interação, alguma atividade em grupo e o desenvolvimento de um plano de ação individual. Bom, o treinamento das estratégias da venda inteligente ele aborda tudo que você já ouviu falar sobre a palestra, tudo que eu já falei sobre o workshop e, obviamente, a gente tem mais. Nesse treinamento, a gente trabalha os mitos e as síndromes que dificultam os resultados e dificultam a venda. Então, eu apresento cada mito e cada síndrome, falo o que é, o vendedor, o participante se identifica e depois eu apresento dicas, o que fazer para solucionar. E depois ele vai lá no final, no manual, e escreve o que ele pode fazer para melhorar. Bom, após apresentar os mitos e as síndromes que são os seus limitadores para venda, que estão dificultando, a gente começa a falar de outros motivos que ele não vende mais, que é o poder da argumentação. Então fica bem claro que a argumentação é a nossa munição na venda. E quando você sabe falar pouco sobre um produto ou serviço, a munição acaba rápido. Então eu apresento dicas sobre argumentação, dicas sobre a apresentação de produtos e serviços, com 3 técnicas para fazer isso. Também, em cada encontro tem uma dinâmica. Ou seja, uma atividade onde eu trago um assunto, que ele faz aquela dinâmica e depois a gente faz o processamento. Então, é o ciclo vivencial de aprendizagem. E isso é muito legal porque o pessoal vivencia e se dá conta sem que eu precise falar. E essa é a melhor maneira do aprendizado. Ele se dá conta e a gente não precisa dizer. Bom, seguindo, a gente vai trabalhar lá então os 8 tipos de clientes. Cada grupo apresenta quando tem tempo. Quando tem menos tempo eu apresento brevemente, mas a gente fala o que fazer e como atender e vender para diversos tipos de clientes. A gente também vai falar, depois de falar da argumentação, a gente começa a falar das estratégias, como tomar decisões dentro de situações de pressão e se a situação de pressão ela for mais extensa, o que fazer. Falamos então detalhadamente da análise das ferramentas de vendas e o que pode ser feito para melhorar nossas ferramentas de vendas, desde uma calculadora, um folder, um catálogo, um site, um cartão de visita, um tablet, enfim, quais aquelas ferramentas básicas para vender, quais as ferramentas interessantes e quais aquelas ferramentas surpreendentes para
conseguir conquistar uma venda. Também a gente vai falar sobre como reagir em situações adversas diante do cliente. Falamos também a questão fundamental do preço, a argumentação de quando ele diz que está caro, como é que a gente pode lidar, quais os assuntos que a gente pode lidar, quais os argumentos que a gente pode tratar quando o cliente fala que está caro, aquelas perguntas preparadas e aquelas respostas automáticas que acontecem no mercado, como é que a gente pode reverter isso. E mais para o final do treinamento a gente vai trabalhar aquela grande estratégia que é treinar para transformar o difícil em fácil. Então a gente apresenta o que treinar, como treinar, e o participante percebe vários pontos que ele pode continuar treinando além daquele treinamento. Então a gente fecha o curso em alta, né? Dependendo da situação, tem uma pessoa que faz o fechamento da empresa. E é bom lembrar que sempre, tanto para palestra, quanto para workshop, quanto para o treinamento, o que eu vou fazer? Adaptação de linguagem. Se eu estou falando só com atendentes, uma linguagem. Se eu estou falando com vendedores externos, outra linguagem. Se eu estou atendendo o pessoal do comércio, é uma linguagem. Se eu estou falando para o pessoal dos serviços, é outra linguagem. Então, nos meus quase 20 anos dando treinamentos e palestras em 21 estados do nosso país, uma coisa que eu trago comigo forte é falar a linguagem de quem está me ouvindo. Por isso, eu sempre, independente do que você quiser contratar, palestra, workshop ou treinamento, eu vou querer uma reunião por telefone, por Skype ou pessoal, para levantar as necessidades, para identificar por que você está querendo esse treinamento e como é que eu posso personalizar. Mesmo tendo conteúdo específico, eu vou querer ser o seu porta-voz. Você que está me contratando, o que você gostaria que eu fosse lá na frente e falasse? Né? Quais os pontos que eu devo sublinhar, o que eu não preciso falar? Então, isso ajuda muito. E aí, a gente, na negociação, na contratação, sempre tem alguns bônus, algumas coisinhas que eu entrego, ou sorteio do livro, ou um vídeo do WhatsApp, ou um grupo de WhatsApp fechado para tirar as dúvidas durante um período depois do curso, enfim, isso a gente vai negociar, ok? Então, é bom lembrar que eu estou falando nesse vídeo especificamente do curso, do workshop, das estratégias da venda inteligente, que inclusive eu esqueci de falar, mas o treinamento das estratégias da venda inteligente, no momento da gravação desse vídeo, já está na sua 25ª edição. Isso mesmo, se você me contratar, será a 26ª edição desse treinamento. E do workshop, se não me engano, está na 12ª ou 13ª. E como eu falei antes, palestra, já foram 39 sobre esse assunto. Ou seja, esse produto da venda inteligente realmente está ajudando muita gente, como você pode ver agora em seguida aí no final desse vídeo. Bom, se quiser conversar um pouquinho mais comigo, já tem aí meus dados, telefone, e-mail, fica à disposição, aguardo a sua reserva de agenda, porque para um treinamento eu preciso 2 a 3 dias para fazer o treinamento aí na sua cidade, e às vezes eu tenho palestras, enfim, então quanto antes, melhor a gente agendar. E felizmente, quase todo dia eu recebo ou uma reserva de agenda ou uma sondagem de uma agenda. E eu encerro dizendo que o custo de treinar é muito menor do que recuperar um cliente. Conte comigo, um abraço do Ricardo Lemos e fique aí com alguns depoimentos. Até mais! Muito boa, excelente, ele é motivador, com uma linguagem que parecia que trabalhava com a gente, que conhecia a nossa empresa há muito tempo, falou numa linguagem que todo mundo compreendia, fez com que as pessoas ficassem motivadas e a mensagem dele foi espetacular. Fechou muito bem nosso evento, estamos muito satisfeitos com o Ricardo. Anotei todas as informações, precisava ouvir isso nesse momento, então foi bárbaro. Obrigada. Gente, sou consultora de imóveis planejados há 5 anos e já fiz 3 treinamentos com o Ricardo que eu não sei dele qual foi o melhor deles. Eu aprendi persuasão, eu aprendi negociar com o cliente, passar segurança para o cliente, ter confiança na hora de conversar com o cliente. Eu aprendi várias técnicas para identificar a percepção de valor do cliente, se é um cliente racional, se é um cliente emocional, enfim, aprendi muitas técnicas muito legais mesmo. E tenho colocado em prática. Inclusive, fechei uma venda de 270 mil usando as técnicas do Ricardo. Gente, eu
Estou trabalhando com isso há 5 anos. Eu comprei um carro 0 km e estou fazendo minha faculdade de arquitetura. Enfim, abusem muito das técnicas porque funciona mesmo e eu sou prova disso. Sou Kátia Nagani, sou lojista na Bahia. Bom, meu nome é Zélia, eu sou dentista, tenho uma clínica odontológica. Sou Adriano Dinspan, consultor organizacional. Meu nome é Aldair Brizola de Freitas, eu sou colaborador e gerente. Então eu não sou exatamente uma vendedora. Devido a isso, quando eu peguei o livro do Ricardo, eu achei que ele não se encaixava muito na minha área. Mas, para minha surpresa, à medida que eu fui lendo, eu fui vendo várias situações que eu presenciava no meu dia a dia. Por exemplo, como lidar com clientes difíceis, no meu caso pacientes, com diferentes personalidades das pessoas, como trabalhar a questão de trabalho e lazer, como não fazer uma pré-avaliação do paciente, várias coisas. Estamos gratos pelo trabalho que ele realizou conosco e temos certeza que ele contribuiu bastante para o sucesso do nosso escritório de consultoria. Que fiz um curso há mais ou menos uns 4 anos com o Ricardo Lemos e foi ótimo, foi um super aprendizado para minha vida profissional e pessoal também. Mais ou menos uns 70% do que eu ponho em prática, do que eu sei em técnicas de vendas, com certeza eu aprendi nesse curso que eu fiz. O treinamento que eu tomei de Ricardo fez uma mudança assim em minha vida no sentido de disciplina, né? Para melhorar a sua vida, melhorar seu tempo, a disciplina muito interessante, uma agenda que você tem que efetivar, vícios que a gente tem e não consegue largar. Tenho certeza que com esse treinamento você sai com outra visão, com outra expectativa assim, de vida em relação aos seus negócios. Mas com o Ricardo, ele me mostrou que existem outras maneiras de você negociar. Mas assim, não tem como não aprender com ele. Eu achei muito interessante e recomendo. Tenho certeza que você vai para um treinamento desse e sai com outra visão sobre técnicas de vendas, de como negociar, de como realmente conseguir alta performance em vendas. É fantástico, porque são um curso de exemplos práticos que acontece todo dia na vida da gente. E às vezes por entrar no piloto automático, ou por afobação, ou por correr demais, a gente acaba deixando de fazer processos da venda, que são simples. E se cada um vir para esse curso e prestar atenção, e for fazer, não são coisas difíceis. São coisas muito simples, só que dão um resultado maravilhoso. Então, assim, vale a pena mesmo. Quem já fez o curso sabe disso e a gente, com certeza, tem um crescimento muito grande. Inclusive, no último curso que eu fiz de vendas, ele nos sugeriu a fazer a cartilinha, né? E eu estou usando todo dia. Eu almoço olhando para essa cartilha. Todo o tempo vago que eu tenho, eu abro ela na minha frente e fico olhando ela para me lembrar, né? Não deixar de esquecer, né? Que é simples de fazer e eu devo fazer. Muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado. Eu não sabia como lidar e por vezes, ou na maioria das vezes, eu perdi o negócio. Então isso era muito ruim. E aí, com o lançamento do livro, né, do Ricardo, Vendedor Inteligente, ele apresentou ali várias estratégias. E aí eu lendo o livro, quando eu me deparo lá com uma técnica dele. Então essa transformação para uma energia positiva, aplicando as técnicas que o Ricardo comentou no livro dele, foi fundamental. Então agora eu estou assim, conseguindo realizar os meus negócios sem perder as oportunidades que antes eu perdia todas. E agora, com essas técnicas, né, que o Ricardo comenta no livro dele, né, realmente é para ser vendedor inteligente. Está na hora da reação, e se alguém foi capaz de fazer algo, você também é. Se o seu colega está vendendo mais que você, você pode vender como ele. Se o seu concorrente está vendendo mais, você também pode. E tem dias que vão ser legais, eles vão nos manter brilhantes. Tem dias que a gente sabe que vão ser difíceis, eles vão nos manter mais fortes. Talvez você sinta dor, vai te manter humano. Talvez você tenha muito sucesso, você vai se manter mais brilhante. Mas só Deus lhe mantém em pé. Muito obrigado a Ele e a vocês por terem me ouvido. Muito obrigado. Obrigado. Céu, maravilha.